E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num tema, como posso dizer, um tanto quanto intrigante. A natureza do erro, da mentira, do engano, sabe? Tudo isso inspirado por um texto lá do blog, com a palavra a palavra. E olha, já adianto, a leitura foi, no mínimo, instigante. É um tema que, né, nos faz questionar muita coisa, né? A forma como enxergamos a realidade, como buscamos soluções. E como muitas vezes acabamos perdidos no caminho, né? Sem dúvida. Hum. E o que me chamou a atenção logo de cara foi como o texto já começa abordando a questão dos supostos alienígenas. E como a gente precisa ter cuidado com informações que vêm de uma fonte só, por mais convincentes que pareçam. É verdade. Essa parte é bem intrigante. O texto usa essa ideia de alienígenas como um ponto de partida para falar sobre como às vezes a gente busca respostas fora daquilo que a gente conhece, né? Daquilo que nos é familiar. E essa busca pode acabar nos levando para caminhos perigosos, cheios de enganos e falsas promessas. É como se a gente estivesse buscando atalhos, né? Soluções mágicas para problemas complexos. Mas o texto argumenta que a gente precisa ter cuidado com essas promessas fáceis, porque elas podem nos desviar do caminho da verdade. Exatamente. O autor usa a Bíblia para ilustrar esse ponto, argumentando que ela não menciona seres extraterrestres e que essa busca por respostas fora do contexto da fé pode ser um reflexo da nossa própria natureza, digamos assim. E aí ele cita Romanos 3.10-12, que é bem contundente, né? Não há justo nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. É uma passagem forte, né? Que nos coloca diante da nossa própria fragilidade. Sem dúvida. E o que me chama a atenção nesse versículo é como ele aponta para essa tendência que a gente tem de buscar glória em si mesmo, em vez de reconhecer algo maior, sabe? Uhum. E essa busca por autoafirmação, por ser o centro das atenções. Isso pode nos cegar para a verdade. E é nesse ponto que entram esses seres que se apresentam como superiores, né? Com soluções milagrosas para todos os problemas da humanidade. O texto sugere que a frustração com as dificuldades do mundo pode abrir caminho para a gente acabar aceitando essas revelações, mesmo que elas sejam enganosas. É como se a gente estivesse tão desesperado por uma solução, por um alívio para as nossas angústias, que acaba se agarrando a qualquer promessa que pareça boa demais para ser verdade. E aí, é aí que mora o perigo. E o autor faz uma analogia interessante, né? Comparando esses seres a anjos de luz que se disfarçam para enganar a humanidade. Ele cita 2 Coríntios 11.14 e 15, que diz: "E não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras." É uma imagem poderosa, né? Nos faz pensar em como o engano pode ser sutil, como ele pode se disfarçar de algo bom, algo positivo, para nos atrair para sua armadilha. E o texto nos alerta para a importância de estarmos atentos a essas estratégias de engano, de não nos deixarmos levar por promessas fáceis ou soluções mágicas. Exatamente. É preciso ter discernimento, analisar criticamente as informações que a gente recebe, questionar as fontes, buscar diferentes perspectivas. A gente não pode simplesmente aceitar tudo que nos é apresentado sem questionar, sem investigar. E o autor coloca o conhecimento das escrituras como uma ferramenta fundamental para a gente conseguir discernir a verdade, né? E evitar cair nessas armadilhas do engano. É como se as escrituras fossem um guia, um mapa que nos ajuda a navegar por esse terreno complexo da vida, né? Cheio de desafios, de dúvidas e, claro, de enganos. Elas nos oferecem uma base sólida para a gente construir nossos valores, para a gente entender o mundo e para a gente tomar decisões mais conscientes, mais alinhadas com a verdade. Com certeza. Mas é importante lembrar que o conhecimento por si só não é suficiente, né? A gente precisa ir além da leitura superficial do estudo mecânico. A gente precisa se aprofundar no significado das escrituras, refletir sobre os seus ensinamentos, principalmente aplicar esses ensinamentos na nossa vida prática. E a gente volta para o nosso The Deep Dive, né? Desvendando os mistérios do erro, da mentira e do engano. Você pensando nesse nosso papo, que me deixou encucado foi como a gente busca soluções para os problemas do mundo, mas às vezes essa busca nos torna presas fáceis de falsas promessas. É quase um paradoxo, né? É verdade. A gente pode acabar tão focado em encontrar a resposta, uma solução rápida, sabe? Que acaba baixando a guarda, se deixando levar por qualquer coisa que pareça promissora. E o texto usa essa figura de Satanás se disfarçando de anjo de luz para ilustrar essa armadilha, né? É uma metáfora poderosa. Nos faz pensar em como o engano pode ser sutil, sedutor, se apresentando como algo bom, positivo. É, exatamente. E é por isso que o autor nos convida a usar as escrituras como uma bússola, para navegar nesse mar de informações, de promessas e muitas vezes de enganos. Ou seja, a gente precisa se basear em princípios sólidos, né? Valores que nos guiam na busca pela verdade, em vez de se deixar levar por modismos ou soluções fáceis que prometem resolver tudo num passe de mágica. É como se a gente tivesse que desenvolver um detector de mentiras interno, sabe?
E esse detector ele é alimentado pelo conhecimento, pelo discernimento, pela capacidade de analisar criticamente as informações que a gente recebe. Mas e na prática? Como a gente aplica esse detector de mentiras no dia a dia? Como identificar essas armadilhas do engano? O autor dá algumas dicas. Ele nos convida a questionar a origem das informações, sabe? Analisar as intenções por trás das mensagens que a gente recebe, buscar diferentes perspectivas sobre os assuntos. Parece que a gente precisa ser quase um detetive, né? Investigando as fontes, buscando evidências, confrontando diferentes versões dos fatos. É isso aí. Não se trata de ser cético a ponto de negar qualquer tipo de conhecimento, mas ter uma postura crítica, reflexiva, né? Diante das informações. A gente precisa se perguntar, de onde vem essa informação? Quem está por trás dela? Quais seus interesses? E nesse processo de investigação, as escrituras elas podem servir como um guia, né? Um farol que nos ajuda a enxergar com mais clareza em meio à névoa da desinformação. Exatamente. Elas nos oferecem princípios, valores, que nos ajudam a discernir o certo do errado, né? O verdadeiro do falso, o genuíno do enganoso. Mas e como a gente pode ter certeza que a gente está interpretando as escrituras corretamente? Afinal, existem tantas interpretações diferentes, né? Tantas correntes de pensamento, tantas divergências. Essa é uma questão complexa, delicada. Não existe uma fórmula mágica para interpretar as escrituras. Mas o autor ele nos convida a estudar, refletir, dialogar, buscar a orientação de pessoas que já se dedicaram a esse estudo. Então, a busca pela verdade ela é um processo coletivo, né? Que se constrói em comunidade por meio do diálogo, da troca de experiências, da partilha de conhecimentos. Exatamente. A gente não está sozinho nessa jornada. A gente pode contar com a sabedoria de outras pessoas, né? Com a riqueza da tradição e, claro, com a inspiração que a gente encontra nas escrituras. E nesse processo é importante a gente lembrar que o erro faz parte da nossa natureza, né? Todos nós estamos sujeitos a nos enganar, a sermos enganados, a tomar decisões equivocadas. Com certeza. O texto, ele não nos condena por nossos erros, mas nos convida a aprender com eles, né? A crescer com as experiências e a buscar sempre aprimorar essa capacidade de discernir a verdade. Então o erro, ele não é o fim da linha, né? Mas uma oportunidade da gente reavaliar nossos caminhos, corrigir a rota e seguir em frente, né? Com mais sabedoria, com mais discernimento. É isso aí. E é nesse processo de aprendizado constante que a gente se torna mais resiliente ao engano, né? Mais preparado para enfrentar os desafios da vida. E mais capaz de construir um futuro mais justo, mais verdadeiro. E você que está acompanhando a gente nessa imersão, como você tem lidado com a questão do erro, da mentira, do engano na sua vida? Que estratégias você usa para se proteger das armadilhas da desinformação, da manipulação? Deixe essas perguntas ressoarem nos seus pensamentos enquanto a gente faz uma pausa rápida para respirar e já voltamos com a última parte do nosso mergulho. Estamos de volta para a última parte do nosso Deep Dive. E, cara, esse papo sobre erro, mentira, engano, me fez pensar muito em como a gente se informa hoje em dia. Como a gente pode ser enganado, às vezes, sem perceber. É, sem dúvida. E olhando para o texto, o que me chamou a atenção foi a ênfase que ele dá para o conhecimento das escrituras, né? Como ferramenta para discernir a verdade. Sim, ele coloca as escrituras como uma espécie de antídoto, né, contra o engano. Como se elas nos dessem uma base sólida para construir nossos valores e tomar decisões mais conscientes. É isso. Mas será que só o conhecimento das escrituras é suficiente? Quer dizer, a gente vê muita gente por aí que se diz conhecedora das escrituras, mas acaba caindo em armadilhas, sabe? Espalhando informações falsas. Pois é, né? Você tocou num ponto importante. Conhecer as escrituras é fundamental, mas não garante imunidade contra o engano. Texto alerta para a importância não só de conhecer, mas de como a gente interpreta, né? E aplica esses ensinamentos na vida real. Exato. Não basta decorar versículos, ter um conhecimento superficial. Tem que ir além, buscar o significado, refletir sobre a mensagem e principalmente colocar em prática. Ou seja, as escrituras podem ser um guia, mas a gente precisa saber ler esse guia, né? Interpretar os sinais, entender o contexto. E para isso a gente precisa de outras ferramentas. Capacidade de análise crítica, o discernimento, a honestidade intelectual. Isso aí. E aí que entra a importância do diálogo, de ouvir diferentes perspectivas, de reconhecer que a verdade pode se manifestar de diversas formas. E essa postura de humildade e abertura para o diálogo é fundamental para evitar o dogmatismo, a intolerância, a arrogância intelectual, né? A gente precisa estar aberto a aprender com o outro, mesmo que ele pense diferente da gente. Com certeza. O texto alerta para o perigo de se fechar nas nossas próprias convicções, sabe? De achar que a gente detém a verdade absoluta e rejeitar qualquer ideia que questione as nossas crenças. E essa postura, né? Essa postura dogmática pode nos levar a cometer erros graves, a propagar mentiras, a nos tornarmos instrumentos do engano, mesmo sem querer. A busca pela verdade é uma jornada constante, um processo que exige vigilância, autocrítica, disposição para rever nossas posições quando a gente encontra novas evidências, novos argumentos. E essa jornada, como o texto mostra, não se limita ao âmbito individual, né?
ela se estende para o coletivo, para as relações que a gente estabelece com o mundo, com as pessoas ao nosso redor. Verdade. A busca pela verdade implica num compromisso com a justiça, com a ética, com a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. Ou seja, a verdade não é só um conceito abstrato, mas uma força transformadora que tem o poder de impactar positivamente a vida das pessoas, a sociedade como um todo. É por isso que o texto nos convida a sermos agentes da verdade, né? A lutar contra o erro, a mentira, o engano, em todas as suas formas. É isso aí, pessoal. Que essa mensagem fique com a gente, nos inspirando a buscar a verdade com mais afinco, a defender o que é justo e a construir um mundo onde a verdade prevaleça. E que essa busca pela verdade seja um processo contínuo, né? De aprendizado, de crescimento, de transformação, tanto individual quanto coletivo. E assim a gente termina mais um The Deep Dive. Valeu pela companhia e esperamos vocês no próximo mergulho.